Pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente, e onde falamos de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking, palestrante sobre networking, networking feminino e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Um podcast é uma forma moderna e jovem de networking, de conectar pessoas. E hoje no BBN Brasil vamos falar com Alex Lima. Alex Lima é fundador e proprietário do portal Emprega Campinas. Alex é graduado em Administração de Empresas pelo PUC Campinas, com especializações em Marketing, Business Intelligence e Trends and Innovation. Eu e Alex encontramos recentemente no evento SNE, Semana de Negócios e Empreendedorismo, da ASIC Campinas, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas. E relembramos muitos eventos juntos de 15 anos atrás. Só com isso, Alex, seja bem-vindo e obrigado por seu tempo com nossos ouvintes. Olá, Tom. Prazer estar falando com você novamente. Uma saudação para todos os ouvintes. Lembrar nossos encontros lá dos primórdios do Emprega Campinas e relembrar também o nosso encontro mais recente, que foi uma satisfação estar em revê-lo. Para nossos ouvintes, o Alex, tem que parabenizar você, que o portal Emprega Campinas está fazendo 15 anos de sucesso e sempre crescente, tá? Eu conheço o Alex desde o início dessa caminhada dele, quando hoje todo mundo fala que tudo acaba em pizza, não é isso, Alex? Mas lá atrás tudo começava como pizza, que as reuniões de apresentações eram em pizzaria, né? Sem dúvida, Thomas, né? Era o modelo que nós tínhamos naquela época de fazer um networking com as pessoas, lembrando que quem participava na grande maioria eram profissionais que estavam procurando uma vaga de emprego, ou seja, estavam desempregadas. Sim. Então tínhamos que ter um modelo barato, né? É acessível a todos e nada mais brasileiro do que uma conversa numa mesa de comida, como a gente fazia nas pizzarias. E era realmente isso que era, um ambiente, um bate-papo, e falando especificamente do networking, as pessoas chegavam e raramente conversavam entre si, né? Daquela forma meio tímida de chegar, não entender bem o que era, e aí você começou a falar e era isso, né? O caminho do emprego é se mostrar, é fazer um relacionamento, não é isso, Alex? Sem dúvida. O modelo que a gente tem hoje, ele surgiu com inspiração em vários projetos, inclusive no próprio trabalho do Rei do Network, que tive o prazer de conhecer alguns anos atrás, desde a apresentação através de um cartão, desde a forma de abordagem ou da forma objetiva de se tratar em uma reunião de negócios. Sim. Né? Então, naquela época, as pessoas não estavam acostumadas com reuniões de networking como a gente acontece hoje em dia, como acontece hoje em dia em vários lugares, em vários grupos. Então a gente acabou se espelhando em alguns modelos próximos que a gente tem hoje, e a gente foi meio que pioneiro nessa situação, né? Não, mas você foi pioneiro não só no networking, o pioneiro para nossos ouvintes, 15 anos atrás o internet estava meio novo, né? O uso do internet como meio também era diferente. Então, de falar sobre um portal, sobre um site, que não era bem um site ainda, né? Você começou em grupos de Yahoo, né? De fazer o pessoal usar que era novo, computador, internet, para procurar, para se oferecer e procurar vaga, né? Pois é, Thomas, né? Quando a gente fala 15 anos atrás, a gente esquece que a internet nem existia banda larga. Eu costumo brincar que na época era tudo mato. A gente tinha que fazer conexão por linha de escada, ocupar a linha de telefone, conexão lenta, Sim. Consumir, né, todo o limite de tempo que nós tínhamos. E realmente, né, os primórdios do Emprega Campinas foi através de um grupo de e-mails do Yahoo Grupos,
que era a rede social da época. A gente não tinha Orkut, a gente não tinha Facebook, malemar o LinkedIn, que hoje em dia é uma rede social voltada ao ambiente profissional. Sim. Mas era o que nós tínhamos no momento e serviu muito para isso, para a gente chegar onde a gente chegou hoje. E é verdade. Então você vê que lá na época foi de manivela, né? Sem dúvida. Era bem no início. Aí a explicação era o que eram os grupos, como fazer pessoa em grupo, colaborar e participar. Eu lembro disso. Eu fui um que aprendeu com você do que é um grupo, como é que funciona isso, né? Era tudo novidade. Estamos falando de 2004, né? Mas aí você foi caminhando, né? E como é que foi esse caminho de todos esses anos? Porque você não parou, você não fez os grupos. Todo ano, todo dia tinha uma novidade. A gente teve que se adaptar às tecnologias, se adaptar aos novos comportamentos. Em meados de 2009, depois de fazer uma formação pelo Sebrae, que é o curso do Empretec, muito conhecido para quem está no ambiente de empreendedorismo. Inclusive, recomendo aos colegas que estiverem ouvindo partir para uma nova versão, né, que era a versão web, e, né, com um site, porque na época a gente começou a ter um crescimento muito grande no volume de anúncios de vagas. Então, imagina uma pessoa que está procurando emprego de uma área específica. A gente não tinha, né, a ferramenta de Yahoo Grupos não tinha ainda não tem muitos recursos de filtro. As pessoas começavam a receber o que elas recebiam 30 e-mails por mês, começaram a receber 50, 100, 200, 300 e-mails por mês. Sim. Então se tornou uma coisa inviável e muitas pessoas paravam de acessar o grupo por conta do volume. Sim. Né? Não tínhamos um Gmail na época, né? As tecnologias de e-mail também não eram como nós temos hoje, de capacidade de armazenamento. Sim. Então a melhor forma foi migrar para o ambiente web, realmente, onde houve oportunidade, inclusive, de expandir, né, o negócio através de publicidade e mantendo o foco do portal, que é a gratuidade. Né? O site Emprega Campinas, ele não cobra nada dos candidatos, né? Imagina que tem uma pessoa que está desempregada, fora do mercado de trabalho, com contas a pagar e ter que pagar para poder procurar emprego. Era a realidade que nós tínhamos 15 anos antes. Muitas vezes... você falou do site, você registrou o próprio domínio no registro.br em 2008. Pois é. Eu vi que você criou uma conta no Twitter em 2009, então foi caminhando, foi crescendo. Você registrou a marca em 2011, né? Perfeito. A versão web, então, mas também se foi se estruturando, não, eu vou chamar modernizando. Você era atual em cada novidade que aparecia, né? Que na realidade você não era desatualizada, você acompanhou as inovações. Sem dúvida, né? A gente não tinha nem opção. Né? Se a gente não fizesse isso, fatalmente a gente não chegaria a esses 15 anos. Né? A gente teria parado lá atrás com uma ideia que a princípio surgiu no momento de necessidade. Né? Eu falei muito essa história nos encontros do Emprega Campinas, da qual a gente se conheceu. Sim. Mas faz algum tempo que eu não conto para o pessoal mais recente do site. O Emprega Campinas nasceu de uma demanda pessoal, de um momento onde eu estava desempregado, onde eu tinha despesas e não conseguia ter provisões para poder comprar um jornal com o caderno de emprego ou pagar um site para poder ter acesso às vagas. E através do recurso que era o Yahoo Grupos, que eu aprendi com um professor da faculdade a utilizar, eu comecei a fazer a captação das vagas para eu procurar um emprego. Né? Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. O moral da história é que nesses 15 anos eu consegui somente um emprego, né, para poder servir como testemunho, meu próprio testemunho da ferramenta, mas vários amigos diziam que o meu objetivo seria ter o Emprega Campinas como negócio, e realmente foi o que acabou acontecendo. Com ajuda e com o apoio de muitas pessoas, o Emprega Campinas se tornou um negócio, da qual desde 2012 eu sou focado full time na administração do portal. Né? Até então, durante vários anos, eu trabalhava numa empresa e tocava o negócio nos horários que me restavam. Desde 2012, depois da última empresa onde eu trabalhei,
Quando eu saí, eu resolvi, quer saber, eu vou cuidar do meu próprio negócio, vou fazer ele decolar e se tornar o maior portal e referência da cidade e toda a região como o canal de vagas de emprego. Bom, mas você está contando uma história, Alex, que serve para muitas pessoas, e especificamente no nosso encontro lá da Semana de Negócios e Empreendedorismo. Isso é uma realidade hoje. Hoje nós estamos falando que ainda no Brasil, infelizmente, tem quase 12 milhões de pessoas desempregadas. Tá? Então, esse cenário de volume de pessoas que também não têm dinheiro para comprar o celular, hoje é praticamente uma necessidade. Todo mundo tem que ter acesso da internet via Wi-Fi em algum lugar que consegue, tá? Para se manter atualizada e ligada aos próprios ofertas de oportunidade. Mas você falou que você fez, eu já fiz e falei isso em outros podcasts mais recentes, você teve vamos chamar, você criou um empreendimento, você nutriu isso, você achou um emprego, estava trabalhando e no seu tempo vago, pessoal, você manteve. Criou até o ponto que estava para fazer transição, hoje você é o proprietário, né? Sem de uma dúvida. empresa, de um portal. É exatamente o conselho que eu dou para pessoas que fazem algo, mas não consideram uma profissão. Né? Eu estou fazendo até um bico, mas o bico pode se tornar uma empresa, o bico pode se tornar alguém mais rentável do que o emprego. Tá? O emprego é um caminho de aprendizagem, né, de capacitação. E pode ser colocado parte do empreendedorismo. Monta sua própria empresa. Não é assim que você vê? Claro, sem dúvida. Durante muitos anos, os empregos por onde eu passei, eles foram escolas de aprendizado, né? E muitas vezes foram os investidores, né? Na minha formação, na minha qualificação, para tudo que eu fiz, não só em meio acadêmico, mas em meio profissional, que eu utilizo hoje no Emprega Campinas. Então, as minhas especializações, minhas formações acadêmicas, que foram pagas muitas vezes a partir do salário que eu ganhava trabalhando nessas empresas, se eu não tive a oportunidade de utilizar aquele conhecimento dentro de uma empresa da qual eu passei, hoje eu utilizo sem dúvida dentro do meu próprio negócio. Né? Ou seja, foi um investimento que eu fiz a partir de um retorno de uma empresa que eu trabalhei para hoje poder estar trabalhando no meu próprio negócio utilizando todo esse conhecimento, né? E todo o network, sobretudo, né? Bom, e também vi aqui em 2011 você deu entrada no registro da marca, né? No INPI, e levou alguns anos. Em 2017 você recebeu a concessão do registro da marca, né? Isso. Também leva tempo, mas são caminhos, são passo a passo, né, no crescimento. Né? E na informação que você me passou também, agora recentemente em 2019, você atingiu um recorde de quase 1 milhão de page views aí no portal. Isso é muito, gente. Realmente o Emprega Campinas ele se tornou, eu costumo brincar, né, o meu monstrinho de estimação. Porque é um crescimento vertiginoso de um ano para o outro. Né? Todo começo de ano a gente passa esse número de page views. Eu acho que é o 4º ano consecutivo que sempre no primeiro trimestre o número de page views ultrapassa o ano anterior. Isso sem fazer esforço nenhum, mas vale lembrar que a gente aprende algumas coisas com o tempo de desenvolvimento do trabalho. Então a gente tem que considerar que todo ano a gente tem milhares de jovens estudantes que terminam o ensino médio que não tinham experiência profissional até então, né? Nem todos têm a orientação profissional durante o curso ou dentro da própria família, e aí ele se vê terminando o 3º ano do ensino médio tendo que ir para o mercado de trabalho. Então imagina que todo ano há milhares de jovens que saem das escolas e têm que ir para o mercado de trabalho. Então todo ano a gente é inundado por uma mão de obra nova, que infelizmente é pouco orientada durante o ensino médio. Infelizmente os pais não tiveram oportunidade de ter uma qualificação, um estudo ou uma orientação
voltado ao mercado de trabalho, para que pudesse orientar esses jovens durante o início da adolescência, e para que eles pudessem estar melhor preparados nesse período ou até anterior a isso, né? São raros os jovens que a gente vê no primeiro ou segundo ano do ensino médio se preocupando com uma formação profissional ou um estágio. Isso, se a gente não considerar, claro, desconsiderando quem procura realmente fazer uma formação técnica, né, mas que infelizmente não consegue abraçar em sua completude todos os jovens que a gente tem na nossa região metropolitana de Campinas. Mas não pode perder fé. Eu acho que a mensagem para todos é que tudo é possível, né? Mas tudo leva energia, nada vem de graça e nada vem sem esforço, né? E você é o exemplo disso. Então, se nós podemos dizer, 15 anos atrás, encontramos numa pizzaria no centro de Campinas, falando com, se não me falha a memória, talvez 30, 40 pessoas, né? Talvez esticando um banner, conversando, e hoje você tem 1 milhão de pessoas que acessa, é brutal esse crescimento. E lá atrás, como você falou, não, fácil não foi, né? Até de convencer 20 pessoas de vir numa pizzaria e ouvir uma história, precisava muita energia só para isso. Sem dúvida, a gente está falando de uma época que era tudo feito por e-mail, a gente não tinha os eventos do Facebook, a gente não tinha o WhatsApp para mandar mensagem. Não, era solo de sapato, né? O convencimento era através de e-mail, mostrando por que era interessante para as pessoas virem participar, porque seria proveitoso para elas conhecer gente nova, que seria importante fazer um pequeno investimento numa comanda individual de uma pizzaria, nem que fosse para tomar um refrigerante, e estar aquelas horas com a gente conversando, não só comigo, mas com várias pessoas, estivessem elas desempregadas ou muitas vezes empregadas, com os profissionais de RH que tiveram a oportunidade de aparecer lá. É verdade. Então, assim, quem teve a oportunidade de participar, eu tenho contato com muitas dessas pessoas até hoje. Sim. Elas ainda me cobram, a gente não vai fazer mais encontros, hoje fica inviável. Né? Eu faço os encontros só com os amigos que eu fiz naquela época, ou deixa pela eventualidade das situações a gente se reencontrar e tomar um café e conversar e falar sobre empreendedorismo, sobre negócio. Mas você vê como até o ASIC aprendeu com você, que nessa semana de negócios e empreendedorismo, né? No café, no intervalo, sabe o que serviram? Sim, pizza. Eu vi, verdade. E o pessoal com os vouchers lá da pizzaria, verdade. Falei, nossa, como as coisas mudam e não mudam, né? Pois é. Se não acaba em pizza, pelo menos intervalo tem, né? Não, mas começa em pizza. A vida é uma pizza, né? Aí eu fiquei muito contente, muito feliz em rever você, porque isso também é a essência do networking. O networking, obviamente, não é uma relação dia a dia, você não vê todo dia. Mas quando você vê, ajuda a lembrar todos os bons momentos de crescimento, né? Meu crescimento, seu, pessoas que eu conheci através de você, e isso realmente vale ouro. Thomas, eu só tenho que agradecer, sobretudo, né, desde o nosso primeiro contato, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo, no escritório que você tinha aqui na região do Proença, das lições que você deu sobre network. Eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras da qual você proferiu, tive o privilégio de tê-lo presente num dos meus eventos, né? Hoje a gente chama de evento, né? Eu chamava de encontro naquela época, e essa amizade empreendedora que nós construímos ao longo desses vários anos, há mais de uma década, e a gente pôde manter. Realmente, infelizmente, nem sempre a gente consegue ter a manutenção com a frequência que gostaríamos, mas sempre que a gente se encontra, é um momento muito prazeroso. Não, mas eu falei para muitas pessoas lá naquele evento e falo cada vez que encontro alguém, né? Você deu dicas e deu orientação para seu grupo. Eu dou dicas e orientação de networking, né? Conselhamento. Nada funciona se a pessoa não aplica, tá? Eu dou sugestões, você dá, mas se a pessoa não acessa o site, se a pessoa não aplica as ideias que eu dou sobre networking, não funciona. Então, mas funciona para quem aplica e usa. Tá? Sem dúvida. Tem que ser ativa nisso aqui. Tem que levantar de cadeira e de encontrar pessoas que você não conhece, ir em eventos que você não conhece.
E não pode ser barreira, né? Tudo é uma oportunidade de conhecer pessoas e você é o exemplo, né? Pessoa de 15 anos atrás está hoje, começou do jeito que você começou, e hoje é o proprietário, dono do maior portal, tá? Isso está dito não por mim e por outros, né? É reconhecido como o maior portal do interior do estado de São Paulo, aqui na região da RMC. Pois é. E tijolo. Pois é, Thomas. E quantas empresas nós que estamos nesse meio, né, não só do networking, mas de empreendedorismo, se fecharam ou os seus fundadores desistiram das ideias porque não estavam tendo o retorno que gostariam de ter ou não conseguiram administrar as próprias agendas para disponibilizar o melhor tempo possível, né? Ou pararam no tempo em se aperfeiçoar, em buscar novos conhecimentos, né? Eu fico muito grato por todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ter um pouquinho da história dentro do Emprega Campinas e, paralelo a isso, dentro da minha própria história como pessoa, não só como profissional, como empreendedor, né? E mais feliz ainda de estar completando 15 anos com um projeto que tem o objetivo de ajudar toda a sociedade da região, facilitar a volta ao mercado de trabalho e dar oportunidade para muitas pessoas em ter uma vida melhor. E você pode ter certeza que agora que eu uso uma plataforma de podcast que também que é inovador e moderno, né? Que nós vamos voltar a falar mais. Não vai ser daqui 15 anos, pode ter certeza, tá bom? Agradeço, vou deixar na agenda aqui, se o quanto mais breve voltarmos a falar, melhor para todos nós. Legal. Tá bom, Alex, então muito obrigado, parabéns novamente pelos 15 anos, eu sei que tem muito mais do que 15 anos para frente e nós vamos manter esse contato no durante, tá bom? Obrigado, Tom, pela oportunidade, pela conversa, agradeço a todos os ouvintes, espero que aqueles que não conheciam o portal possam conhecer, se não for para usar para si próprio, que possam estar indicando para alguém que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Aceito sugestões, o e-mail consta no site, no formulário de contato, sintam-se à vontade para escrever. As vagas são todas públicas, abertas, ou seja, não há custo nenhum para quem quer anunciar uma vaga de emprego e não há custo nenhum para quem está buscando uma vaga de emprego. De uma forma colaborativa, a gente procura fazer todos ganharem. Thomas, forte abraço para você. Nós vamos repetir só o site para nossos ouvintes. Então, Emprega Campinas, né? Tudo junto. empregacampinas.com.br. Confirmado. empregacampinas.com.br. Legal. Então, mais uma vez, obrigado, Alex, e veremos em breve, com certeza, tá bom? Agradeço, forte abraço. E eu gostaria também de convidar nossos ouvintes para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast agora com Alex Lima, links para o perfil dele no LinkedIn e, novamente, o link para empregacampinas.com.br. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E agradecer vocês, ouvintes e seguidores do podcast. Nossa audiência é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. E Focus ME é especialista em pesquisa de mercado do setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.